Glória a Deus. Eu sei que você já cantou para o teu irmão, mas você já deu um sorriso para ele? Já falou com ele? Já deu um sorriso? Opa, tem um sorriso maior aí. Tem uma risada aí que eu conheço. Irmãos, boa noite. Eu quero, a carga que Deus tem colocado no meu coração, na verdade tem a ver com tudo aquilo que Deus tem ministrado para nós hoje, quando eu comecei a meditar naquilo que a gente vai compartilhar, eu fiquei pensando e fiquei avaliando tudo aquilo que Samuel veio ministrando para a gente desde o começo. Eu fui pegando as datas, fui lá no nosso canal no YouTube, quero até te animar, Proid CF, se você não está inscrito lá no canal e usa o YouTube, se inscreve lá para você receber notificações, os vídeos. Mas eu comecei a olhar tudo aquilo que ele ministrou para nós e comecei a me avaliar. E avaliar a gente como igreja, avaliar todos nós como rebanho, também os irmãos que Deus nos deu a honra de servir e cuidar na cidade de São Pedro, e também o grupo caseiro que eu sirvo, que eu cuido, baseado em tudo aquilo que a gente tem ouvido. Eu fui olhar todo o assunto que tem sido ministrado e qual foi a carga que Deus colocou no meu coração. Nessa noite é a gente pensar em tudo que foi ministrado e o intuito é esse, a gente revisar de maneira sucinta, objetiva e avaliar se tudo aquilo que a gente ouviu até a noite de hoje vai ser mais uma anotação no celular ou num papel, ou vai ser algo que vai dar um rumo diferente na nossa vida. Vai ser algo que vai, se eu estou indo em direção a alguma coisa, vai ser algo que vai me marcar. Não, aquele tempo, quando eu ouvi sobre os fundamentos do reino de Deus, isso transformou minha vida. Mais do que eu ter conhecimento da verdade, mais do que a minha mente ter sido evangelizada, porque a nossa mente precisa de evangelismo, precisa ser evangelizada, mais do que isso, a minha vida foi transformada. No espírito eu comecei a andar diferente, a minha alma foi purificada pela obediência à palavra, e o meu corpo se tornou um servo da minha fé. Eu mudei realmente. A carga que eu estou é que quando chegou na verdade, esse tempo, esse kairós que se abriu na igreja, e que Samuel chegou à conclusão que precisava sentar conosco e começar a nos nivelar no reino de Deus, preocupado com as nossas vidas, tanto conosco, que já tem mais um pouquinho de tempo de caminhada, avaliando as nossas vidas, e os irmãos novos que estão entre nós, chegando nos grupos caseiros, se relacionando, veio essa carga no coração dele, de que todos tenham clareza da vontade de Deus. Paulo fala isso, não sei se lembra, ele usa um termo, ele diz assim, quando eu estive entre vocês, eu falei toda a vontade de Deus. Não ficou dúvida, não ficou nenhum ponto por acrescentar, como se o fundamento da fé tivesse claro. E o tema, revisando os fundamentos, é exatamente isso. Baseado no fundamento. Olha para a tua vida hoje, você pode dizer, Rony, mas eu tenho muito tempo de caminhada. Sinceramente, tempo de caminhada não vai te garantir você viver o que Deus tem para você, não vai garantir. Mas
quando você leva a sério, e essa foi a carga que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu preciso levar a sério isso tudo. E aí, analisando um material do Franco, que ele ministrou no treinamento missionário no Rio, no TM, no Rio, os irmãos passaram com ele alguns dias lá, e eu olhando aquele material, e ele fala sobre esse assunto. Por que é tão importante obedecer a Deus? Não sei se você já se fez essa pergunta. Por que é tão importante obedecer a Deus? Antes de eu falar sobre isso, na verdade, compartilhar o que Franco compartilhou com os irmãos lá, quero fazer uma revisão contigo do que a gente falou de maneira rápida. Não sei se você lembra, nós esquecemos, temos a mania de esquecer, mas o primeiro assunto que Samuel falou com a gente em algumas semanas foi sobre paternidade espiritual. Não sei se você lembra disso. Ele falou da importância da paternidade espiritual, até escrevi errado ali, ó, espiritual, se puder corrigir. Paternidade espiritual. Foi o primeiro assunto que ele falou conosco, ministrou algumas semanas sobre esse assunto. E foi falando da relação, da importância do pai na igreja, como que antigamente, na época que eu cheguei, 2001, era muito claro você ter um pai na fé e uma mãe na fé. Todos tinham, não tinha, era alguém anormal no rebanho, alguém que estava em crise ou não tinha um pai na fé bem claro, sentado, conversado, definido a relação. A partir de hoje, era tão claro isso que eu lembro do dia que eu conversei com ele sobre esse assunto e a gente fez um jantarzinho lá no apartamento que eu morava. Estava eu e Mariana, Gustavo e Ana Paula, e nós fizemos um jantar para Samuel e Eliana, e naquela noite a gente oficializou o nosso relacionamento de paternidade. A gente está fazendo aqui esse jantar, mas a gente está aqui para dizer que Deus falou com a gente. Quem é você na nossa vida? Vocês são nossos pais na fé. E a gente quer, a partir de hoje, abrir o nosso coração para esse relacionamento. A gente quer receber vocês dessa forma, com essa honra. E a gente quer que vocês nos vejam assim. É assim que a gente vê vocês. E desde aquele dia, 2001, até hoje, graças a Deus, está muito claro dentro de mim, dentro de nós, a paternidade espiritual. Um relacionamento funcional, de viver junto, de andar junto. E tudo que eu venho sendo transformado à imagem de Jesus, muito eu devo ao cuidado dos irmãos na minha vida. Toda vez quando eu conquisto alguma coisa e alguém fala para mim, Rony, glória a Deus, exemplo, pô, esse tempo que eu tive contigo aqui conversando, cara, eu vi Deus na tua vida. Ou eu compartilhando alguma palavra, a pessoa fala, pô, eu vejo Deus na tua vida. Quando você esteve comigo, eu vi Deus na tua vida. Eu sempre lembro e me reporto a quem cuida de mim. Ah, se não fosse, e eu sempre gosto de falar, se não fosse os irmãos na minha vida, eu estaria perdido. E não só o Samuel, a Eliana, outros irmãos mais velhos, seguem cooperando com a minha vida. Então, quando ele entrou sobre esse assunto, Samuel, sobre paternidade espiritual, na verdade, ele foi falando da relação de pais e filhos, as crises que tem, que são normais no relacionamento. Mas a importância desse assunto, a gente vai relembrando a nossa história, e eu não quero viver uma história de 2001. Eu quero que em 2019 eu quero ter esse relacionamento funcional e verdadeiro. Eu não quero que seja algo que ficou no passado, algo que é real, que é palpável hoje. O que me garante que um dia eu tive um relacionamento funcional é que hoje eu continuo semeando nesse relacionamento e sendo muito mais semeado do que semeando. Se for pesar na balança, eu estou devendo muito mais à igreja, muito mais aos irmãos que cuidam de mim, meus pastores, do que, sinceramente, eu já dei. Muito mais, eu estou na dívida, eu vou morrer na dívida, na verdade. Recebi tanto. Esse foi o primeiro assunto. E o segundo assunto,
Samuel começou a falar de uma evidência de maturidade entre nós. E essa evidência de maturidade é o fruto. E aí ele destrinchou para a gente sobre os 3 aspectos do fruto. O fruto em nós tem a ver com a qualidade, com a santidade, o caráter de Jesus. O fruto entre nós tem a ver com a vida da igreja, a unidade. E o fruto através de nós tem a ver com o aspecto do propósito eterno, que é a quantidade, a multiplicação. Bom, beleza? Baseado nisso, se nós estamos revisando o fundamento, pode passar. Todos nós que estamos aqui temos um fundamento único. Qual é? Cristo. Tem pessoas que dizem que o fundamento da igreja é Pedro. Tem pessoas que dizem que o fundamento da igreja é o que Pedro falou. Mas quando você olha para Mateus 16, você vê que o fundamento da igreja é sobre esta pedra. Que pedra é essa? Pedra no original é rocha. E Pedro significa pequeno pedaço de uma rocha. Então não pode ser sobre Pedro a igreja ser edificada. A igreja está edificada sobre Cristo. Pedro entendeu isso depois lá na frente. Ele disse que só havia um fundamento, a pedra angular. Paulo fala que não tem posto nenhum outro fundamento a não ser Cristo. Todos nós temos Cristo como fundamento, amém? Bom, se temos Cristo como fundamento, como essa figura aí, nós começamos então a construir a nossa vida em Cristo. Construir a nossa vida em Cristo é a mesma coisa que obedecer a Cristo. Tem dúvida disso? Se você pega um fundamento que é areia, a Bíblia diz que é aquele que ouve as minhas palavras, Jesus falou, e não as pratica. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem que edificou sobre a... Quem é a rocha? Então eu posso dizer que ter a minha vida em Cristo não é uma expressão, não é um gesto religioso, uma tradição evangélica de vir a um lugar, de falar de uma forma diferente, de ter uma carteirinha de membro, de dizer que agora eu sou evangélico. Ter a minha vida em Cristo só vai ser comprovado não pelas minhas palavras, mas quando olharem para a minha vida e ver que eu obedeço às palavras de Jesus. Então alguém diz, não, meu fundamento é Cristo. Sim, se você obedece, a Bíblia diz que você está edificando sobre Cristo, sobre a rocha. Todos nós temos esse fundamento, amém? Dúvida? Nenhuma. Pode passar. Então Cristo é o fundamento. E em cima de Jesus, em cima de Cristo, Samuel ministrou para nós sobre paternidade espiritual, ou maternidade espiritual. Ele ministrou sobre esse assunto, então, em cima de Jesus. Eu quero fundamentar algo, eu quero colocar um princípio na minha vida claro, que na minha vida eu quero ter uma identidade no corpo de Cristo. Em Israel isso era muito forte. Fulano, filho de Ciclano. Jonas, filho de Bar-Jonas. O prefixo Bar era filho de Jonas. Então, se em toda a Escritura isso está claro, se no Novo Testamento isso está claro, Paulo falando dos filhos dele na fé, de Timóteo, de Tito, João falando sobre Gaio, que era um verdadeiro filho, não tenho maior alegria do que essa, do que ver que meus filhos andam na verdade. Então a paternidade é um princípio. Outro princípio em cima de Cristo, como Samuel ministrou, então é o fruto entre nós. E isso não tem dúvida. Também ele ministrou o fruto entre nós e o fruto através de nós. Dúvida nisso, a respeito disso? Como o Tiago Rocha, meu amigo, irmão, companheiro, fala, estão comigo? Não é assim, primo, que ele fala? Bom, então, baseado nisso, por que é tão importante obedecer a Deus? Vamos lá?
Você pode responder de maneira simplista: não, eu quero obedecer a Deus, porque se o tema é crescimento, eu vou crescer. Eu vou crescer. Se eu obedecer a Deus, eu vou crescer. Mas essa resposta é uma resposta verdadeira, mas ainda existe algo muito mais profundo do que o meu crescimento em Cristo. Diz comigo assim: por que é tão importante obedecer a Deus? Diz comigo: pois não há reino de Deus sem que a sua vontade seja feita. De novo, pois não há reino de Deus sem que a sua vontade seja feita. Essa sua é a vontade de Deus, tá? A sua vontade, a vontade de Deus seja feita. Nós dizemos e cantamos o reino de Deus. Nós enchemos a boca, é uma expressão hoje da moda. E, meu irmão, os camaradas falam sobre o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele não consegue se separar da vontade do rei do reino. É como se você fosse casar com alguém e falasse: eu quero casar contigo, mas eu não quero a tua vontade. Eu não quero o que você acha, o que você pensa, eu quero você. Eu quero o que você tem, eu quero teus bens, eu quero tuas bênçãos, mas eu não quero o que você tem. Ninguém vai para um casamento dessa forma. E nem Jesus vai para um relacionamento dessa forma. Então não há reino de Deus na terra. Senhor, vem o teu reino em Cabo Frio, vem o teu reino em São Pedro, vamos orar pelo Brasil, vem o teu reino. Não tem como desassociar reino de vontade de Deus. Não há reino de Deus sem fazermos a vontade de Deus. Mateus 6,10 diz o quê? Venha o teu, ponto e vírgula, faça-se a tua vontade, assim na terra como no... Ou seja, Jesus associou reino, governo de Jesus com vontade dele. Pensa agora, esse dia eu ouvi Imitian ministrar, eu fiquei pensando nisso. Ele falou: vamos pensar. Imagina que o reino de Deus, se o problema do mundo é o pecado, e se arrancasse o pecado do mundo, só tivesse o reino de Deus, como é que seria os governos das nações? Justiça social, teria problema em alguém passar necessidade se o reino de Deus estivesse plenamente manifesto? Não. Teria problema no casamento se o reino de Deus estivesse plenamente manifesto? Não. Teria problema de drogadição, de alguém buscar preencher o vazio do coração com imoralidade, com dependência química? Teria? Não. Todas as relações comerciais, o que eu tratasse de pagar, eu iria pagar. Imagina o reino na terra. Mas o reino de Deus só se manifesta quando a vontade de Deus nas nossas vidas é manifesta. E aí você pode dizer: por que você diz isso, Rani? Porque às vezes a gente associa e a gente diz isso: eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo o Pai, eu amo a igreja, mas o pensamento do nosso Pai em relação ao amor é diferente do pensamento que nós temos. Nós dizemos assim: eu te amo. O que a gente está dizendo? Eu tenho carinho por você. Eu tenho sentimento por você. Mas quando o Pai fala de amor, ele não consegue separar de obediência. Olha o texto de João 14,15, Jesus falando: se me amais, guardareis os meus... Dúvida isso? Se vocês me amam, não tem como você dizer que gosta de mim e não guardar o que eu disse para você. João 14:21, a parte A, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guardar e obedecer, esse é o que me ama. Então eu posso avaliar a minha vida baseado nesse texto. Eu amo Deus, eu amo Jesus, eu vou pensar: eu guardo os mandamentos dele. Assim eu posso ajudar os irmãos. Bom, fazer a vontade de Deus é
Primeiro, observar e cumprir tudo que agrada a Deus. O nome disso é amor. Vamos pesquisar a respeito. Bom, eu sou um filho. O que Jesus falou para mim? O que os apóstolos falaram para mim sobre filho? Eu vou pesquisar na palavra. Não, obedecer, honrar. Então eu vou olhar para a palavra, eu vou me enquadrar como filho a palavra. Pega Efésios capítulo 4 em diante, ele vai falar sobre vários mandamentos, a didaquê, várias verdades ali que vão te direcionar a alguma coisa. Como esposo, eu quero agradar Jesus. O que Jesus falou sobre o esposo? O que os apóstolos falaram sobre o esposo? E aí você vai, como servo, como patrão, como dono da empresa, como que eu me enquadro? Tem texto. Como funcionário público, como soldado, tem texto. João fala, ensina como um soldado deve se portar. Então, a palavra tem tudo. E alguém que ama a Deus vai ler a palavra buscando se enquadrar para agradar o seu Pai. Isso é amor. Fazer a vontade de Deus também é não desagradá-lo. Onde que Jesus disse, o Pai, os apóstolos, disse que eu não devo ir, eu não devo andar na avareza, é aqui que eu não vou andar. Eu devo andar em generosidade, então eu vou andar em generosidade. Jesus disse que eu vou perdoar, mas eu estou sentindo que eu não devo perdoar. Não importa o que eu estou sentindo, dá licença, sentimento. Você é muito bom enquanto você anda comigo debaixo da minha fé. Mas quando você não se sujeita à minha fé, dá licença, você agora vai ficar de lado que eu vou obedecer, ainda que eu estou sentindo o contrário. Ainda que eu estou pensando o contrário, eu vou obedecer. A raiz da submissão é a autonegação. Alguém que já se negou sua própria vontade. Não, eu já me neguei. Você vai agradar a Deus e vai também procurar não desagradá-lo. Você faz parte da família de Deus, então faça a vontade de Deus. Marcos 3,35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, Jesus falou, esse é meu irmão, irmã e mãe. Lembra desse contexto? Maria vem com os irmãos de Jesus. E Jesus está com os discípulos se relacionando. E alguém avisa, mestre, tua mãe e teus irmãos estão querendo falar contigo. E Jesus olha para aquele grupo de pessoas que está com ele, ele falou, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, se eu sou parte da família de Deus, eu faço a vontade de Deus. Segundo, se você faz parte da família de Deus, então, quando nós fazemos a vontade de Deus, a prática do bem fica evidente em nós, e isso faz calar os insensatos. O camarada pode te perseguir, o camarada pode ir contra você, o camarada pode... Meu irmão, você pode ser uma pedra no sapato de alguém. Pô, eu não aguento esse camarada aí. Mas quando você faz a vontade de Deus, ele não tem como se levantar contra você. Rapaz, eu persigo esse camarada no trabalho e ele submete. Eu falo para ele, vai lá e limpa lá. E ele vai e limpa. E vem cá, e ele vai e limpa. Eu não tenho como. O texto de 1 Pedro 2,15, Pedro, que era aquele cara enérgico, que fazia muito o que ele queria, com a conversão, ele declara, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Se você está aqui nessa noite, irmã em Cristo, e o teu marido não obedece à palavra, tem mandamento para isso. Vocês, mulheres, se o teu marido não obedece à palavra, ganhe ele sem palavra. Se você tem um patrão que não obedece à palavra, e você é um discípulo, uma discípula, ganhe ele sem palavra. Pedro fala que fazer a vontade de Deus pela prática do bem vai emudecer a ignorância dos insensatos. E terceiro, se você
e nós fazemos parte da família de Deus, então, aproveite o tempo de vida que tem para fazer a vontade de Deus. Quando eu entrei lá na Vila do João, todo mundo já conhece essa história, e que eu fiz um bocado de coisa lá que eu não deveria fazer, 00:30. E quando eu saí de lá, e eu acalmei, eu comecei a pensar numa coisa. Rapaz, eu estou na libação. A libação é aquela oferta do sacrifício que já está sobrando. Já queimou tudo, já tem tudo isso, deu uma sobra. Eu pensei, eu falei, rapaz, eu estou na libação, rapaz. Eu já estou no lucro. Eu podia ter ido com 30 e poucos anos, mas eu já vivi, eu já passei pelo aquele livramento. Então, meu irmão, a partir de agora, a minha vida, eu preciso dedicar minha vida a Deus, porque agora eu estou na vantagem. Do que rolar para frente, eu já estou. Teve um camarada que falou para mim no quartel, ele falou assim, Rony, eu estou com 34 anos. E eu já estou na vantagem. Eu falei, por quê? Ele falou, se Jesus viveu até os 33, ele é o Filho de Deus, eu já estou na vantagem. Aproveite o teu tempo de vida, pensa aí hoje. Quanto tempo de vida você tem para frente? Aproveite o teu tempo de vida. 1 Pedro 4:2, Pedro fala, para que no tempo que vos resta na carne, não é na carne, na concupiscência da carne, ele está falando do corpo, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Quais são as paixões? Entretenimento, paixão, preguiça, paixão. Não viva de idolatria, imoralidade, ganância, as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E aí eu quero terminar aqui. Bom, pensando nisso, qual é a prática que a gente precisa ir? Baseado em tudo que nós ouvimos até o dia de hoje, não sei se todos estiveram aqui todos os dias, ou se tiveram o zelo de ouvir todos os assuntos. Cristo é o nosso fundamento, amém? Amém? Então a pergunta é, pode passar. Dentro do assunto paternidade, a questão é, o conselho para você hoje, dia de hoje, dia 21/11, decida em oração e busque alguém para cuidar de você. E se entregue a esse relacionamento. Bom, se eu fui ministrado sobre o assunto paternidade espiritual, eu não vou deixar ele entrar aqui e sair, ou ficar só na minha mente. A partir de hoje, eu vou decidir em oração, é um assunto sério, não é por identificação. Ah não, mas fulano é parecido comigo, às vezes a gente busca um pai na fé, que o cara vai te aliviar, parecido contigo. Normalmente o pai na fé é alguém que tem já autoridade sobre a tua vida, de poder te corrigir. Quando teu filho faz desobediência, um irmão teu fala, vou dar uma varada no teu filho. Você fala, é ruim, isso aqui é comigo, meu filho, pô. Não é isso? O pai na fé é uma pessoa que tem autoridade já. Deus já revestiu ele de autoridade, para ele corrigir você se for preciso. Não é alguém que vai ficar cheio de dedo contigo, ele já tem essa autoridade de Deus. Então hoje, decida em oração e busque alguém para cuidar de você e se entregue a ele. Segundo ponto, dentro do fruto, a pergunta que eu quero que você faça a você mesmo nessa noite. Você está decidido a ser como Jesus? O fruto em nós. Olhando ali, Gálatas 5:22 em diante, as 9 características do fruto, você está decidido em viver aquilo mesmo? Ter domínio próprio, ser um homem longânimo, uma mulher longânima com o teu marido, com os irmãos, com as pessoas na sociedade. Está decidido de verdade a ter paz, a ter alegria, a viver em alegria com aquilo que Deus te deu, não ficar murmurando daquilo que tu vai ter. Está decidido nisso, a ser como Jesus? Segundo, dentro do fruto entre nós, o conselho prático é restaure e refaça a aliança com teus irmãos, incluindo
os teus pastores. Há algo dentro de você hoje que não está resolvido com teus irmãos em Cristo? Há algo dentro de você que não está resolvido com teus pastores? Teve algum problema de relacionamento? Há algo de você? Se humilhe, restaure esse relacionamento, refaça. E em terceiro lugar e último, o fruto através de nós, ore para cuidar de pessoas. Ore para cuidar de pessoas. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar o PDF do assunto. Se vocês quiserem, eu mando. Ore para cuidar de pessoas. Segundo, pregue o evangelho. Quer cuidar de alguém? Prega. Prega o evangelho. Prega com a tua vida. Outro, se apresente para cooperar com o teu discipulador, porque às vezes o teu discipulador está cheio de gente e tem alguém que está na igreja órfão. Sabe como eu comecei a cuidar de gente na igreja? Quando eu cheguei no meio dos irmãos, eu já tinha algumas pessoas que eu tinha cooperado, servido, mas eu cheguei no meio dos irmãos e eu pregava o evangelho uma vez. Márcio me deu uma fichinha de um moço, ele tinha uns 70 e poucos anos de idade, e eu fui lá todo bobo. Falei, pô, eu vou ganhar esse camarada. E aí eu cheguei lá e ele não entendia muito. Eu falava o assunto, ele não entendia. Aí fui eu, um irmão, eu falei, calma aí, senta aí, senta aí. Eu fui falar sobre Adão e Eva, o fruto, o conhecimento do bem e do mal é a árvore da vida. Aí eu falei assim, aquela porta ali, aí eu botei o irmão, esse aqui é Adão. Aí aquela porta ali, e eu fui falar com ele, comecei a explicar para ele, fazendo teatro para ele entender. Eu queria cuidar de alguém. E quando eu comecei a perceber na igreja que tinha irmãos órfãos, pessoas cuidavam, chegava até o batismo, os caras largavam. E eu olhava isso, eu falei, pô, fulano está sozinho. Pô, vou encostar. E eu encostava. As pessoas que eu tive a graça de ver solteira, se casaram no Senhor, estão com filhos no Senhor, foi fruto disso. Eu comecei a observar na igreja os órfãos espirituais. Pô, fulano está na igreja, está no grupo caseiro, mas está órfão. Tem ninguém que cuida dele. Eu vou cuidar. E eu me aproximava. Aí, vamos lá em casa. Falava nada, negócio de pai, nada. Vamos lá em casa, vamos estar junto. Ligava, perguntava, ei, está precisando de alguma coisa? Tá, até a pessoa dizer, cara, Rony, Deus falou comigo, cara. Tu é a pessoa que eu quero andar contigo, tu é meu pai na fé, vamos andar junto? Eu falei, lógico. Aí eu sentava e clareava as expectativas. Teu direito, qual vai ser? Teu dever, qual vai ser? Meu direito, qual vai ser? Meu dever contigo. Eu falava, ó, a partir de hoje, minha geladeira, meu dinheiro, carro, tudo que eu tenho, eu vou te servir. O que você precisar, como um pai na fé, eu vou te servir. E eu falava do meu direito também, ó, mas é meu direito também ficar livre, para te perguntar, para te arguir, para saber o que está acontecendo contigo. Quando eu te ver com aquela cara estranha, eu vou até você, vamos fechar essa aliança. Teu direito qual é? Fica livre também, abrir o coração, falar aquilo que você vê, que você pensa. Você tem coisa, eu aprendi isso na primeira vez que eu defini a minha paternidade espiritual. Ó, vai ter momento que você vai rir no nosso relacionamento, e eu tenho rido. Vai ter momento que você vai chorar, e eu tenho chorado. E vai ter momento que você não vai entender. Vai ter algum caminho, vai ter alguma palavra que você não vai entender. E quando você não entender, vamos fazer uma aliança. Pergunte, esclareça. Ó, esse assunto aqui eu estou precisando de luz. Estou precisando entender. E aí, tem feito isso. Quantas vezes? Tenho rido, gargalhadas, altas gargalhadas. Às vezes tenho chorado, ouvindo verdades, tenho chorado, com vergonha, a cara fica vermelha. Os irmãos mais de perto me conhecem. Quando começa a ser confrontado da orelha, que já não é pequena, começa... Aí os caras já olham e vergonha. E tenho não entendido algumas vezes. E eu tenho a liberdade de perguntar, isso aqui? E com toda a paciência, os irmãos vão me pastoreando. Então, apresente-se para cooperar com o teu discipulador. E aguarde Deus fazer, não fica cobrando também. Pô, cadê? Estou aqui, falei que aquele dia lá, Rony falou para me apresentar, me apresentei, chegou nada. Calma, espera o tempo de Deus. Vai chegar no tempo certo, amém? Quero fechar dizendo, vamos orar em nome de Jesus.